Fala, gente bonita! Deus abençoe vocês. Mais um podcast com vida. Bom, nós estamos aqui acompanhados do pastor Rafael Vailan, um grande amigo que tem muitas coisas especiais para compartilhar com vocês hoje. Pastor Rafael, bem-vindo. Olá, pessoal. Prazer, pastor Rodrigo estar aqui, pessoal da Igreja Palavra e Poder. Que alegria, que privilégio poder participar desse podcast que tem abençoado tantas vidas. Amém. Bom, a gente já vai começar perguntando para o pastor um pouquinho da sua história, sua trajetória, pastorzão. Você é pastor da Igreja Batista Coroado, que fica lá em Guarapari. Muito bem, fala um pouquinho da sua trajetória. Então, pastor Rodrigo, eu não sou de uma família de pastores, né? Eu sou talvez aí aquele mais improvável, né? Eu lembro que na época de cantata de Natal, né, algumas crianças eram escolhidas para ser anjo, ou, né, os pastores, Sim. O Jesus. Eu era criança que era escolhida para ser a pedra, a árvore, né? Então, eu falo que a minha infância, eu fui criado na igreja, e, graças a Deus eu participava ali, vendo minha avó, meu avô, minha mãe. O meu pai, ele não era crente, meu pai ele tinha um problema com o alcoolismo, e eu sou o quarto filho do Carlinhos e da Lúcia. Né? Meu pai era um funcionário público federal, minha mãe professora, trabalhava de manhã, tarde e noite, e no verão ela vendia salgado na praia. Mas é sempre uma conduta muito linda de uma serva, uma apaixonada por Jesus. E a minha avó, uma mulher de Deus, que participava do ministério na época, né? E eu lembro que 5 horas da manhã eu acordava, saía da minha casa, né, uma casa pequena, passava pelo beco e chegava na cozinha, minha avó e meu avô estavam separando feijão, e depois desse momento eles iam para o sofá da sala, e aí eu deitava no colo da minha avó, e a minha avó sempre colocava a mão na minha cabeça e profetizava que eu seria um pastor. Uau! Né? E isso foi passando, até que com 13 anos eu me converti a Cristo Jesus, no culto de domingo de manhã, no culto missionário, uma televisão de 29 polegadas na mesa da ceia, com um aparelho de videocassete do lado, transmitindo a mensagem gravada. E aí eu lembro que o pregador daquele dia fez um convite para entregar a vida para Jesus, e aquele que desejasse ser um pastor fosse à frente. Eu fui à frente. 13 anos de idade. Com 13 anos eu entendi o meu chamado, entendi a parte ali de entregar a vida para Jesus Cristo. Então foi a minha conversão e o meu chamado. Uau. E aí com 13 anos eu me envolvi num grupo chamado CADES, que era um grupo de coreografia. Olha! E que a gente fazia evangelização na cidade. A gente ia para calçadão, para delegacia, para aniversário de 15 anos. Tudo quanto era coisa a gente ia para evangelizar. Fantástico. Nas escolas. E isso me ajudou muito, porque me envolveu desde o início com a igreja. Então, responsabilidade gera santidade. Uau. E aí, isso me fez com que eu me afastasse de muitas coisas do mundo. Com 17 anos, eu assumi o Ministério de Evangelismo como ministro de evangelismo da Segunda Igreja Batista. Sim. E com 18 anos, eu fui para o seminário. E aí, eu ia para o seminário por volta de 5h20 da noite, voltava meia-noite, e eu fiz isso durante os 2 primeiros anos. Terceiro ano, no caso, né? Eu comecei a fazer direito, então eu fazia direito de manhã, à tarde eu ia trabalhar voluntário na igreja. Nossa. Então, e à noite o seminário? E à noite o seminário. Então, o pastor também é formado em direito também? Formado em direito. E assim foi o meu bastidor. Eu cresci, né, na vivência da igreja, ali me dedicando voluntariamente, porque eu entendi que fazia parte do processo. E o meu primeiro trabalho de carteira assinada foi como secretário da igreja. Que fantástico. Então, quer dizer... Eu estava ali porque no momento que a secretária foi embora, o pastor precisava de alguém para auxiliar. Naquele momento ali não tinha ninguém. E na verdade tinha alguém, que eu estava ali porque eu fazia um trabalho voluntário. Sim. Ele falou, vem cá, você já está aqui, você já conhece, você já sabe. E ali eu fui. E aí em 2007... eu termino meu seminário de teologia, eu fico então 2007, 2008, 2009, em junho eu sou consagrado a pastor, e em 2011 eu vou para o Coroado. Uau! Então uma coisa bacana que o pastor falou, acho que vale a pena a gente puxar um pouquinho de volta a esse tema, que é o fato de que você servia como voluntário na igreja e que esse servir como voluntário te abriu uma porta para algo
né, de tempo integral. Com certeza. Que eu fantástico. acho que a gente precisa lembrar sempre que é um processo. Do chamado até eu ser pastor titular de uma igreja, eu passei por um processo. Boa. E às vezes a gente quer queimar a etapa, né? A gente está com muita pressa e é uma palavra do pastor. Forçando as portas, né? A gente quer forçar, a gente quer de alguma maneira cavar alguma coisa e o pastor ao vir fala uma coisa bacana, vai com calma porque Deus tem pressa. Uau. Às vezes a gente está com tanta pressa que a gente atrapalha o processo de Deus na nossa vida. Porque a questão não é essa explosão do fazer, né? O próprio apóstolo Paulo compara a vida cristã não como uma corrida de 100 metros, né? Mas com uma maratona. Exato. É uma questão realmente, ao longo da caminhada, né? Não é uma coisa instantânea, imediata. E aí em 2011 eu casado, eu caso em 2010 com a Brenda, e em 2011 a gente vai para o Coroado. Isso, fala um pouquinho sobre Coroado, sobre a sua chegada lá. Coroado até então não é um bairro muito conhecido. Nem um pouco. Né? Eu, pelo menos, não me lembro de ter ouvido falar. Eu vi a primeira vez quando a gente esteve lá. Mas quais seriam, assim, as características desse bairro quando você chegou lá? Então, quando eu vou para o Coroado, eu vou para ajudar uma congregação que já existia da segunda igreja, que estava no processo de emancipação. Então, eu vou para lá, o bairro era um bairro, né, considerado um bairro perigoso, né, porque é um bairro da periferia da cidade, um bairro que não era muito bem visto pela sociedade, né, por algumas das pessoas da sociedade, mas um bairro com muita gente potencial, muita gente trabalhadora, gente que tem realmente uma garra danada, né? E aí eu vou para esse convite, que era a congregação, então eu vou para lá, e lá eu começo a ajudar no processo. Então, no dia 20 de agosto de 2011, a gente organiza a congregação, é agora uma igreja emancipada. E Coroado é o nome do bairro mesmo? Coroado, na verdade, é o apelido do bairro. Ah, é o apelido? Coroado, no loteamento Coroado, ele não existe. O que existe é o loteamento Santa Margarida, que é o nome do bairro que a igreja está. Então, Coroado, por que Coroado? Era o nome da novela, né? Que tinha uma novela que tinha o lugar chamado Coroado. Nossa. E aí apelidaram. Olha aí, tá vendo? lugar como Coroado. Entendi. E aí também o Coroado, porque também é o segundo cemitério da cidade. Então ali era o lugar que era visto como isso. Fantástico. E aí em 2011 a gente emancipa, em 2012 acontece um problema de ordem moral com o pastor que estava lá, que era o presidente da época. Sim. Ele sai, em 2013 eu assumo oficialmente, e aí em 2014 a gente começa o processo de transição da igreja. Depois de 40 dias de jejum e oração, a gente começa a entender que Deus tinha algo novo para a vida da igreja. E foi algo muito lindo e tem sido algo tremendo hoje. Amém. E ao longo desse tempo, hoje são quantas células lá? Hoje são 108 células, 100 células no estado do Espírito Santo e 8 células, 4 de adultos e 4 de crianças na cidade de Boquira, no sertão da Bahia. Fantástico. Pastor, sobre as células, né, esse trabalho que você vem fazendo, como você tem visto assim as chaves principais para um desenvolvimento da célula, para o crescimento dela, multiplicação? Pastor Rodrigo, eu falo que tem 4 pilares fundamentais para o trabalho celular. Primeiro é a presença de Deus. Amém. Isso não é um método. A gente não trata a célula como um programa. Boa. Mas a gente trata a célula como o jeito de ser da igreja, a raiz, a gênese da igreja. Então, presença de Deus. E presença de Deus não se faz seminário para trazer a presença de Deus. É oração, é busca, é fome. É jejum, é leitura da palavra, sabe? É você ter as disciplinas espirituais. E a gente resgata isso como uma igreja. Glória a Deus. Porque a gente não está atrás da melhor performance, a gente está atrás do melhor servo. Boa. A gente não está atrás do melhor teólogo, a gente está atrás do melhor servo. Então, numa igreja em célula, a gente valoriza a presença de Deus. Muito bom. Segundo, uma boa escola de líderes. Né? Então, a gente entende que uma igreja celular, ela precisa ter uma boa escola de líderes, que é diferente da escola
convencional. Porque Boa. a escola convencional, ela repete o currículo, ela não tem um trilho sistemático, ela não tem uma formação continuada. Na verdade, talvez a escola convencional ela não visa formar nada. Sim. Ou talvez se forme um teólogo. Mas o que a igreja precisa não é de um teólogo, a igreja precisa de líderes. Líderes. A maior necessidade nossa é de líderes, porque Sim. eu não sei se você lembra dessa época, mas quando a gente fazia assembleia, era um tal de declínio. Lembro, Essa era a palavra mais utilizada, porque as pessoas elas não se sentiam preparadas Sim. para ocupar os lugares, nem eram vistos como algo importante, talvez. E numa igreja que trabalha a visão celular, nosso maior objetivo é a formação de líderes. Até porque líderes, a gente não compra líderes numa prateleira de um supermercado. Líder formado. Nem formado, feito em série, né? Atacado. É um processo de artesanato. Sua escola de líderes acontece semanalmente? Semanalmente, todas as terças-feiras. A gente tem hoje tido escola e ela é modular, então a cada 2 meses a gente tem uma nova escola. Então, primeiro é a presença de Deus, segundo, né, a escola de líderes, terceiro, eu acredito que uma boa supervisão. Supervisão, como o próprio nome já diz, é uma visão do alto, é uma visão maior, é uma visão ampliada. Então a gente precisa de ter supervisores. Muitas células, como já dizia Joel Cominci, elas deixam de ser saudáveis por falta de uma boa supervisão. Boa. Muito bom. A supervisão é responsável pela saúde da célula. Então, nós acreditamos que um supervisor ele vai ter 3 características básicas. Ele vai ser um pastor, ele vai ser um gestor e ele vai ser um líder. Boa. Pastor porque ele apacenta. Sim, precisa estar cuidando desses líderes. Relacionamento. Gestor porque ele tem que olhar os números. Sim. A gente tem um problema na igreja convencional que a gente não gosta de olhar os números. A gente tem uma numerofobia. Exato. Né? Há um preconceito, um julgamento. Vai pro outro lado, que é muito perigoso, que é o numerolatria. Então a gente tem que usar os números da maneira correta. Boa. Bill Hybels diz que os números são os nossos aliados. Exatamente. Os números são os nossos amigos. Então né, a gente olha para os números para saber a saúde de como está a célula. Boa. Terceiro, o supervisor precisa ser um líder. Ele aponta as diretrizes, ele lidera e ele lidera pelo exemplo. Bacana, Por isso, uma igreja em célula precisa ter essas 4 características. Boa. Presença de Deus, escola de líderes, supervisão e a última é a multiplicação. Toda célula saudável precisa. multiplica. Muito Toda bom. célula saudável ela vai gerar Boa. uma nova multiplicação, uma nova célula. Boa. Então, a gente acredita nisso. Pastor, 11 anos liderando a Igreja Coroado. Agora, se você pudesse olhar para esses 11 anos, né? Pudesse olhar para trás e falar assim, olha, o que trouxe o grande crescimento, que eu sei lá, são 2 cultos, né? Fora... São 3 cultos. 3 cultos, fora ainda os cultos teens, os cultos também kids, né? E o ADL. E o ADL também, né? Que são os adolescentes. Agora, se você pudesse olhar para trás e atribuísse assim, olha, o crescimento que experimentamos, é óbvio que tem a ver com a boa mão de Deus, essa é a questão principal, mas, porque muitas vezes acontece assim, né? Alguém atribui, né, ou justifica o seu fracasso dizendo, rapaz, Deus foi gracioso com você, né? Sua igreja cresceu tanto, né? Mas a minha não cresceu, então Deus foi injusto comigo no fim das contas, né? Então eu não penso assim, né? Eu acho que existe sim o fator humano, eu acredito muito no sinergismo, nesse fato da cooperação do homem para com Deus, principalmente quando Paulo diz que de Deus nós somos cooperadores, ele chama Timóteo de cooperador do Evangelho, né? Enfim, se você pudesse olhar para trás e atribuísse assim, olha, essas são as razões pelas quais nós experimentamos esse grande crescimento. Num bairro de periferia, porque Guarapari você tem lá também, vamos botar assim, boas igrejas nos centros, né, que as pessoas preferem mais e tudo, e claro que numa igreja de periferia você tem limitações às vezes financeiras, limitações de determinadas situações que não acontecem na periferia, mas enfim, quais seriam, se pudesse enumerar talvez em 3 ou 4, quais seriam elas? Primeiro, eu acho que seja simples. Às vezes a gente quer correr atrás demais da relevância e a gente se torna irrelevante buscando a relevância. Uau. Então, seja simples. Segundo, trabalhe. Eu acho que nenhum resultado virá sem trabalho. Boa. Então, trabalhe mesmo. Trabalhe como se você fosse funcionário.
e a gente é funcionário. Boa. A nossa empresa é a empresa de Deus. Yes. O nosso patrão talvez é um dos melhores patrões, mas ele também cobra da melhor forma possível. Boa. Então a gente precisa trabalhar com todo o empenho, com toda a dedicação. Se as grandes empresas trabalham para fins lucrativos, Sim. nós trabalhamos ilimitados, né? para a alma, para a eternidade. Para a eternidade. Então, primeiro, seja simples. Segundo, trabalhe. Terceiro, forme uma equipe. Como diz o pastor Carlito, ninguém faz nada grande sozinho. Então, eu acredito que o que eu vivo hoje é fruto da descentralização da figura do pastor. Boa. Né? Então, eu sou o pastor, eu tenho o papel de ser o guardião da visão. Sim. Eu sou aquele que transmito aquilo que Deus tem falado ao coração da igreja, aquilo que João vai falar em Apocalipse, o anjo, mas eu entendo também que eu não vou fazer e não irei a lugar algum sozinho. Até porque se eu estou liderando e eu não estou tendo gente me seguindo, eu não estou liderando. Não está liderando. Eu Perfeito. estou passeando. Boa. Então liderança tem a ver com gente te seguindo. E você só segue quem você encanta, quem te admira. Só essas pessoas irão te seguir. E para que elas te sigam, você tem que ter relacionamento, você tem que montar uma boa equipe. E eu acho que Deus tem dado a graça na nossa igreja de a gente ter isso. Boa. Somos pessoas simples, somos pessoas que trabalhamos muito e somos pessoas que entenderam que a gente não vai fazer chegar a lugar nenhum sozinho. Então, acho que são essas três verdades que a gente tem vivido. Boa. Pastor, um assunto talvez um pouco pessoal. Diante desses avanços, tanta coisa acontecendo, né? Você já conhecia uma família tão abençoada. No ano 2023, no inío do ano, ali, os primeiros dias do ano, né? Uma tragédia se abateu sobre a sua família, que foi, né, a morte súbita, por assim dizer, né, de uma criança, de um filho, de um menino, né, amado, Vicente. Sim. Com 2 anos e 7 meses, eu imagino assim, meu Deus, eu sou pai de 2 meninos, então pastoreando uma igreja e, sabe, servindo mesmo a Deus, e de repente você vê algo se abater dentro da sua casa, e algo assim, súbito, repentinamente, e como é que você conseguiu lidar com isso, diante de tantas... Eu imagino que tantos pensamentos que circulavam à sua mente, enfim, como é que você lidou com isso, pastor? Então, pastor, eu tenho aprendido muitas coisas com isso. E uma das coisas que eu aprendi com a morte do meu filho é que a gente não vive por acaso. A gente vive por causa de um propósito. Certo. E a gente não perde algo que a gente sabe onde a gente vai encontrar. Então, se eu sei que o meu filho viveu por um propósito, a morte dele também foi por um propósito. Uau. E esse propósito tem a ver com o cumprimento daquilo que Deus tinha para a vida dele. Muito bom. E Deus o chamou para a eternidade. Eu lembro que no dia 9 de janeiro de 2023, eu estava em casa, e era um dia normal, um dia simples. E eu lembro que nesse dia eu fui para a academia, e aí, ao sair, né, para ir para a academia, minha mãe estava indo comigo, e aí ela vai e fala para mim sobre a orquídea que tinha florescido, um galho de orquídea que minha mãe tinha recebido da minha tia, e ela levou para nossa casa para que ela cuidasse. Esse galho de orquídea, no dia 9, ele dá uma flor. Ele não deu raiz, ele não deu folhagem, ele não deu broto nenhum, simplesmente saiu uma flor. E minha mãe falou aquilo o tempo todo. Eu falei assim: mãe, tá bom, já entendi. Ela falou assim: isso é uma mensagem, meu filho. E aí eu falei: tá bom, então prega a senhora essa mensagem. E aí a gente caminhando, fomos para academia. Na academia minha mãe ganhou uma segunda orquídea. E aí acabou o treino, a gente volta para casa, e a gente volta para casa falando sobre o Vicente. Eu abro o portão, o meu filho estava na piscina brincando com meu pai, com a irmã dele, Pietra. E ali aquele momento todo de brincadeira, de festa, eu paro o carro, sento, olho para eles lá, eles estavam brincando. Minha mãe entra dentro de casa, troca a roupa, ela coloca a roupa de banho, ela entra na piscina, fica com o Vicente, eu subo. E no momento que eu subo, eu almocei, eu tomei o banho, almocei, e aí eu tinha levado uma Bíblia que eu tinha pregado no domingo para ir para casa.
E a minha ideia, pastor, era ler o livro de Filipenses várias vezes. Então o meu propósito era ler Filipenses, o livro da alegria, várias vezes. Você já entendeu? Filipenses é o livro da alegria. São 4 capítulos e 16 vezes Paulo vai falar sobre alegria. E eu estou lendo aquele livro, né? E o Vicente subiu, ele tomou uma madeira, ele foi assistir a televisão. Meu filho era autista, ele era um garoto atípico, um garoto sensacional. A gente passa também a entender depois da partida dele, né, um outro olhar que a igreja ignora, que são as crianças atípicas, e isso se torna um chamado pra gente agora. Boa. E aí o meu filho estava ali assistindo e eu lendo a Bíblia. Em um determinado momento, pastor, eu falei assim, eu vou ler alto para todo mundo ouvir nessa casa. E eu li o capítulo 1, eu li o capítulo 2, e eu li o capítulo 3, Uau. o 4, e aí depois eu li de novo o 2, e no terceiro capítulo a Brenda fala assim, Rafael, desliga a televisão e traz o Vicente. Eu lembro que eu levantei e falei, olha, o Vicente não está aqui no sofá. E aí, você já sabe, minha esposa, ela vai e encontra o meu filho lá. Nossa. E aí, naquele momento todo, um momento de muita dor, a gente leva o filho pro PA e aí a gente tenta fazer tudo que era possível, a médica tenta fazer tudo que era possível. E eu lembro que quando a médica sai, ela aborda a gente e aí eu falo, cadê meu filho? E aí ela fala assim, seu filho faleceu, e eu peço para ir lá. E eu lembro que eu entrei na sala onde estava o meu filho e eu comecei a orar, falando, Senhor, por favor, ressuscita o meu filho, ressuscita o meu filho. E eu lembro que Deus não ressuscitou meu filho, mas eu lembro que Deus veio e trouxe uma palavra ao meu coração, eu te dei, eu tomei, mesmo sem entender. Você deve confiar em mim. E aí eu lembro da música do Thales Roberto. Sim. Né? Mesmo sem entender, eu confio em ti. Seus pensamentos são maiores que os meus. E ali eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter tido durante 2 anos e 7 meses a vida do Vicente comigo, aquele que vence. Sim. E aí eu volto para casa e aí a gente vive um dia toda a após o dor outro. do luto. E aí a flor que tinha sido brotado no dia 9 foi minha mãe tira aquela flor e coloca no caixão do Vicente como uma homenagem para ele. Nossa. E no dia 15 de março, o mesmo galho, sem raiz e sem broto, ele volta a dar uma flor de novo. No dia 15 de março, é o aniversário da minha esposa Brenda. Eu teria todos os motivos do mundo para estar revoltado com Deus. Porque eu não estava cheirando, eu não estava bebendo, eu não estava sendo um pastor que estava desviando dinheiro, eu não estava dando em cima das irmãs ou de qualquer outra forma. Eu estava lendo a Bíblia. Mas eu entendi que mesmo sem entender o que Deus tem para mim, eu tenho que obedecer. Amém. E eu entendi que eu vou obedecer o meu chamado e a missão que Deus tem para mim. Porque eu não vivo por acaso. Eu vivo por causa de um propósito, Glória por causa dessa missão que Deus me deu. Amém. O Vicente cumpriu a missão Cumpriu a dele. missão. Eu ainda não cumpri, por isso que eu estou aqui. Então isso é hoje a minha motivação. Eu teria todos os motivos do mundo para recuar. Eu teria todos os motivos do mundo para voltar para trás. Ou para estar em cima de uma cama chorando, frustrado. Mas eu decidi então dar sentido à minha dor. Rick Warren diz que o nosso testemunho para o mundo é a maneira como a gente lidar com a dor. Eu acredito nisso. Deus usa a dor como um megafone. E eu tenho certeza que após esse processo que eu estou vivendo e que estou passando, porque não é tão simples, não passa. Não. Ele permanece. Mas esse processo ele está me apurando, está me aperfeiçoando. Eu sei que Deus está cavando em mim sapatas para que Ele possa construir um grande edifício. Amém. Amém, pastor. Obrigado por compartilhar conosco, né? Amém. Mesmo com uma experiência tão dolorosa e ainda viva, né? Sim. Pastor, agora, muita gente acompanha a gente e com certeza também tem, às vezes, alguns questionamentos acerca de estar no ministério, né? A sua experiência contada aqui, diversas situações, né? Eu imagino assim que muita gente às vezes vai admirar o que Deus está fazendo lá, obviamente, mas não entende
todo o processo que aconteceu, tudo isso. Então, o que você diria, de repente, a gente já caminhando aqui para o final, mas o que você diria para aqueles que estão nos acompanhando agora, de que, assim, qualidades que não podem faltar em alguém que decide atender um chamado de Deus para pastorear a igreja de Deus na terra? Então, eu acredito, pastor, que existem algumas características. A primeira, tem uma visão. Sim. Quem não tem visão não lidera. Né? Quem não tem visão não lidera. As pessoas não seguem pessoas que não têm visão. Mas não é só ter visão, é ter convicção, porque tem muita gente que fala que tem visão, mas não tem convicção, e caminha, pula para um lado, pula para o outro, tenta isso, tenta aquilo outro, tenta célula, tenta programa, tenta conferência. Não, mano, tenha visão e tenha uma convicção. Se Deus te deu uma palavra, Deus é responsável em fazer cumprir. Ele paga a conta. Então, se Deus te chamou, Ele vai realizar. Você não precisa ficar cavando, você não precisa ficar correndo atrás de agenda, de programa, de coisa. Cara, faça seu planejamento, mas sempre dê um espaço para o propósito e para o agir de Deus. Amém. Então, assim, primeiro, tenha visão. Segundo, tenha convicção. Terceiro, busque ser um homem de Deus. Tem muita gente querendo fazer coisa, mas que não é homem de Deus. Sim. Né? Tem muita gente falando de Deus, mas não está vivendo com Deus. Então, assim, antes de querer levar as pessoas para um lugar, vá você. Né? Antes de você querer levar pessoas para caminhar em determinadas áreas, vá você primeiro trilhar esse. O líder é aquele que desbrava, né? Aquele que abre o caminho, mas ele volta e fala, pessoal, tem pasto. Tem um lugar. Então, eu acho que essas três coisas são fundamentais. Visão, convicção e, sabe, ser um homem de Deus. Porque Deus não vai realizar uma grande obra no vaso que está sujo, em potes sujos. Então, Deus deseja pessoas limpas, preparadas e aperfeiçoadas para a obra dele. Amém. Bom, para encerrar, pastor Rafael, considerações finais. Então, pessoal, prazer estar aqui, e a minha palavra para vocês é aquela que Paulo escreve à igreja de Corinto, né? Portanto, sejam firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho no Senhor jamais será em vão. Permaneça firme. Se o Senhor te chamou, ainda que você viva um processo que você não entenda, obedeça. Mesmo que você não entenda, seja fiel ao Senhor, porque Ele fará proezas a partir de você, através de você. Deus te abençoe. Pastor Rodrigo, um prazer estar aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida também. Amém. Senhoras e senhores, Rafael Vaillant, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Obrigado, pastor.